Chama-se de Alahá. Alahá quer dizer, eu estou lendo da Bíblia, entendo alguma coisa, mas depois eu fico sem saber como cumprir com esse mandato, com essa informação que me está dando a Bíblia. Então preciso de alguém me ensinar. E no passado, o nosso primeiro rabino foi Moshe Rabbeinu. Vou ter que escrever aqui e abrir um arquivo. Então, o Moisés foi o nosso primeiro rabino. Ele nos explicou tudo o que consta em judaísmo hoje, tanto a lei escrita como a lei oral. Então, vou escrever alguns termos aqui. Acho que no outro vídeo já expliquei tudo isto. Acho que sim, eu já expliquei tudo. Conseguiste ver outro vídeo? Ok. Então não tenho que explicar muita coisa. Mas se é assim, a Bíblia fala, a lei oral explica como fazer. Então é a Torá Shebal Pei, que significa a lei falada. Ok? Então, todo judeu, desde criança, desde 7 anos por aí, começa a estudar a Mishnah para ele crescer no caminho judaico. E nós que chegamos tarde no judaísmo, que somos conversos ao judaísmo, a Mishnah chega tarde nas nossas vidas. Então, por causa disso, temos de voltar para trás e aprender como criança. Então, esse Mishnah aqui se chama Berachot. Então, as Berachot são bênçãos. Aqui não. São as bênçãos Berachot. E a primeira bênção que estamos tentando entender é a Shema. Então, a primeira Shema nos ensinou que, ao entardecer, no fim do dia, primeira vez, é o momento para recitar a primeira Shema. E depois a gente continua fazendo as coisas normais da casa, curtir em família, preparar a ceia, comer, ficar tranquilo até dormir. E depois da manhã, ao se arrumar ou ao se levantar, o segundo Shema, deveríamos recitar o segundo Shema do dia. Então, aqui diz, Me'ematai korin et Shema beshacharit. A primeira brachot falou, Me'ematai korin et Shema be'arvit, que significa be'arvit, da tarde. Agora, conta-se de Beshacharit, que significa da manhã. E aqui vem a resposta. Misheapir bein techelet. Techelet lelavan, que significa que desde que momento do dia pode-se recitar a Shema. E a resposta diz quando é o momento da manhã. E a resposta
profeta disse que deveríamos recitar a Shema desde aquele momento que a gente, o povo, consegue distinguir entre os cores azul e branco. Okay? Então, o que é esse azul e branco? Azul e branco. Podes adivinhar qual é o momento do dia de azul e branco? Não. Ok. Então, azul e branco são uns momentos antes da saída do sol, bem cedo da manhã. Porque ao olhar ao céu, as pessoas veem o azul do céu e também ao olhar na terra, parece uma cor, um raio de branco, porque o sol está por aparecer, ok? Então, aqui temos o horizonte e mais além do horizonte, o sol quer sair. E aqui temos a reflexão da terra. Então, aqui temos esse azul do céu e o branco dos raios do sol. Então, durante a saída do sol da manhã, repetimos ou recitamos a segunda Shema. Então, seguimos lendo. Depois disso, Rabi Eliezer Omer, Bein Techelet Lecharti, que significa, Rabi Eliezer disse, entre quando aparece o azul ou quando a pessoa pode distinguir entre o azul e verde, deveríamos recitar a Shema. Interessante. Então, a primeira opinião falou que a gente deveria recitar o Shema quando vemos o azul e branco do amanhecer. Agora, o Rabino Eliezer está falando e dizendo quando as pessoas podem distinguir entre a cor que é azul e verde. Qual é esse pensamento? O que tem esse pensamento de azul e verde e azul e branco? Vamos começar aqui. Azul e branco são as cores do tzitzit. Então, o judeu coloca tzitzit, que são esse negócio que ele coloca na cadeia dele. Qual cor usar? Azul de novo. Então, aqui temos um corte de azul e aqui temos branco, então vou usar qualquer outro cor aqui. Então, isto é tzitzit. Ok? É o que colocamos embaixo não do casaco, de um t-shirt. Quando nos vestimos, por baixo colocamos tzitzit. Então, azul e branco, segundo o Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9, o Moisés nos ensina Deus, em realidade, disse que os homens de Israel deveriam se vestir em tzitzit, ou colocar tzitzit em cada extremidade da sua vestimenta, da sua roupa.
colocar tzitzit. Então, azul e branco é tzitzit. Tem conotações da lei e realeza. A lei de Moisés, a realeza, porque o povo de Israel, todos nós, somos uma nação de sacerdotes, somos todos realeza, somos todos príncipes, ok? Então, azul e branco é um código de dizer que ao arrumar da manhã e ao ver o tzitzit dele, o judeu tem de lembrar, recitar a Shema, a primeira Shema do dia. E Deus também nos ensina que o propósito do tzitzit é fazer o judeu lembrar de todas as leis de Moisés, que realmente são 613. Sem colocar tzitzit, é impossível fazer os mitzvot. Os mitzvot é cumprir, cumprir a lei. Sim, fala. Tem uma pergunta? Não estou ouvindo nada. Eh, olá. Sim, fala. Tenta agora. Olá, Sim, vai. Na verdade, não estou conseguindo ouvir bem. A sua voz está muito, muito baixa. Sim, sim. Agora sim, vai. consegue me ouvir? Sim, Eu não consigo. sim, estou te ouvindo. Nada, nada. Estás em posição de escrever a sua pergunta aqui no chat? Olá. O que foi? eh, qual foi a sua pergunta? Não conseguia lhe ouvir. Não ouviste nada? Não tinha conseguido ouvir. Agora Desde o princípio perdeste tudo o que eu falei? Perdeste toda a minha fala? Não consegui ouvir nada? Ok, eu tenho uma ideia. Acho que seria melhor para você sair da sala de aula e depois voltar. Assim, melhorar a sua conexão.
sair e depois entrar. Olá. Olá, estou com Ah, pequena pergunta. entendi. Tudo bem. Então, quanto você perdeu? Na minha fala, perdeu tudo ou algumas coisas? Não, só algumas coisas. As últimas palavras que não consegui ouvir. Ok, vou repetir algumas coisas desde a explicação do azul e branco, azul e verde, ok? Bom, vou reiniciar. O que estava dizendo é o que, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9, o Senhor mandou, através das palavras de Moisés, que o povo de Israel ponha tzitzit em sua vestimenta, ok? Então, todo judeu tem isto colocado por dentro da sua calça ou embaixo da blusa dele. Estamos todos com tzitzit assim, nas duas extremidades do corpo, estamos colocando tzitzit. Então, temos o nosso t-shirt, assim, temos a nossa blusa ou um t-shirt, e nas extremidades, a gente foi mandado pela lei de Moisés, na realidade, a lei de Deus, colocar tzitzit. E a cor do tzitzit é azul e branco. Então, o rabino Eliezer, quando ele dizia que a primeira Shema do dia deveria ser recitado da manhã, quando a gente vê azul e branco, queria dizer que ao ver, ao arrumar, ao abrir os olhos da manhã e ver o tzitzit, aqui deveríamos lembrar da lei judaica e recitar a Shema. Azul é símbolo, essa cor que é azul representa a lei de Deus. Também representa a realeza, porque somos um povo real, ok? Então, lei e realeza. Também significa que uns momentos antes da aparência do sol da manhã ou sol do dia, a gente começa a ver a aurora, que é um vislumbre do céu e a terra com raios de sol parecendo um branco. Então, muito cedo da manhã, ao abrir os olhos, recitamos a Shema. E o rabino, outro rabino tem outra opinião. O Rabi Eliezer tem outra opinião e ele fala que deveríamos recitar a Shema entre o azul, quando a gente vê azul e verde. Então, qual é a relação entre azul e verde? O que quer dizer?
o Rabino Eliezer disse que quando haja suficiente luz, então, quando haja suficiente, suficiente luz, cedo da manhã, o povo deveria recitar a Shema, a segunda Shema do dia. A primeira foi quando nós vamos a dormir, e a segunda, muito cedo da manhã, todo o povo de Israel recita a Shema. Entendeu bem? Entendi, entendi. Fantástico. E a conversa ou a fala de Rabino Eliezer continua, e ele disse: Al ha'anetz hachama, que significa hasta la tercera hora. No, em espanhol não. O limite de recitar a Shema é 3 horas, que significa que ao levantar da manhã, todos nós temos 3 horas para recitar a primeira Shema. Esse é o limite. Então, as 3 horas, que significa as 3 horas? Al shalosh shaot sheken davar bnei melakim לעמוד בשלוש שעות. הקוראים מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורן בתורה. Oh, muito interessante agora. Agora o assunto fica muito interessante. Então, temos um limite de 3 horas para recitar a Shema. A terceira hora do dia. O que significa a terceira hora do dia? A terceira hora disse que deste a amanhecer. Então, usualmente aqui em Joanesburgo, usualmente amanhece às 6, entre as 5:56 da manhã. Então, essa é a primeira hora. Primeira hora, porque já agora está nascendo o sol, está aparecendo. É a primeira hora. 5, não, 6, 7, ou 5, 6 e 8. Então, 5, não, 6, 7, 8. Yeah. 6, 7 e 8. Então, às 6 aparece o sol, e às 9 horas da manhã é a terceira hora do dia. É isso que está dizendo o Rabino, que tem limite, mais além das 9 horas, não é igual, não tem nada maluco com isso, não tem maldição. Recitar a Shema até o meio-dia, a gente pode fazer isso. Então, o meio-dia bíblico são as 12:20 da tarde. É o meio-dia, biblicamente falando. Mas os que cumpram com esse limite de 3 horas, eles são tzadikim, são os judeus
mais dedicado ao judaísmo. São tzadikim. Os tzadikim são os santos. Então, a Igreja Católica fala dos santos, mas os santos dele não são iguais aos santos bíblicos. Porque para ser um santo tem que cumprir com as 613 leis de Moisés. Então, os santos, os tzadikim, só podem existir dentro do judaísmo, dentro do mundo bíblico. Então, uma pessoa como eu, que não consegue se arrumar da manhã, que não consegue levantar antes das 9 da manhã, são boas notícias, que ainda lutando com esse hábito, depois das 9, eu posso seguir recitando a Shema até meio-dia, segundo o Shema, até meio-dia, que se é aos 12h20. Mas se você quer ser um judeu, entre judeus, um santo, um tzadikim, tem o limite de 3 horas depois da amanhecer para recitar o segundo Shema do dia. Tem uma pergunta? Ainda não. Ok. Então, outro detalhe. Aqui fala, a pessoa que recita depois desse momento, aquele pessoa não perde nada, considerando, é considerada como ele que lê a Torá. Então, uma pessoa como eu, que não consegue levantar da manhã, não sou pecador, não sou um pecador entre os olhos de Deus. O Deus me considera como uma pessoa que lê a Torá. O que tem de ver ler a Torá e a Shema? O que tem de ver as duas coisas? Os rabinos estão falando e dizendo que o Deus considera a leitura da Torá a ser igual à recitação da Shema. Por exemplo, você está viajando em trem da manhã, ou você já deve ir a trabalhar, está dirigindo o seu caminhão, a sua caminhão, e não consegue ler nem um capítulo da Torá, você não sente mal, não se sente mal para nada, porque pode recitar a Shema, porque recitar a Shema é igualzinho que ler a Torá. O Deus dá a mesma bênção àquele que recite a Shema, como ele que lê a Torá. Então, a leitura da Torá é igual a recitar a Shema. O que tem de ver isto com nossa vida diária? É, a leitura da Torá e a recitação do Shema traz a Messias, o Messias, melhor dito. Se você quer trazer o Messias ou fazer o Messias aparecer, são duas coisas que podemos fazer: ler a Torá, recitar a Shema. Por que é assim? É bem interessante. Olha aqui. É, em hebraico, o livro de Gênesis 1, verso 1, é assim, perdão, eu quero fazer assim. Então diz Bereshit. É a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, bara, Elohim.
Elohim, será que tem Vav? Não. É assim. Elohim et Hashamayim ve'et vamos continuar aqui. Haaretz. Ok. Disse que ao princípio Deus criou os céus e depois criou a terra. Quantas palavras a Bíblia começa com quantas palavras? Ou quantas palavras há nesse versículo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oi, perdão, seis, e aqui temos sete. O rei David fala alguma coisa interessante que 1000 anos antes dos olhos de Deus é igual a um dia. 1000 anos são iguais a um dia, segundo Deus. Então, o valor de cada dia ou de cada palavra em Gênesis capítulo 1 é 1000. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos, 6000 anos e 7000 anos. Então, se eu olhasse para o calendário, o que vou ver no calendário? No calendário judaico, vou aprender que esse ano, que é 2026, 25, é assim, 2785, que é igual a 25 no calendário gregoriano, ok? Então, quantos anos o Deus deu para esse mundo existir? 6000 anos. Porque o sétimo milênio é para, como se chama? É para esse mundo novo. Mundo novo, que em hebraico é Olam Haba. É esse mesmo mundo que os cristãos querem denominar como os céus, ou paraíso. Então, o mundo novo é um sábado, um grande sábado. É um grande sábado que a gente vai passar junto a Deus, Messias, o povo de Israel e os redimidos desse mundo. Mas a Terra, como planeta, foi dado 6000 anos. O que quer dizer com isso? Se, se ponhamos aqui 6 anos menos 5785 anos que já passaram nesse mundo, nós ficamos com 215 anos que estão faltando para cumprir 6000. Entende? Esses 2015 anos referem-se em língua hebraica como 2 horas antes, antes de receber o sábado.
Então, a lei judaica disse que, com só 2 horas antes da atardecer, sexta-feira da tarde, todo judeu deveria deixar o trabalho de lado. E nesse momento soa a shofar. A shofar soa, que é o corno de cordeiro. Então os rabinos soam o corno de cordeiro para notificar todo judeu, colocar de lado o trabalho e sair dos seus lugares de emprego. O Messias, quando o Messias vier, ele tem proibido viajar no dia sábado. Porque no dia sábado, a lei judaica diz que não deveríamos viajar. Então, onde estamos na linha de tempo? Estamos aqui. Os 5.785 estamos aqui. Antes da terminação do sexto milênio, estamos todos aqui. O mundo está aqui. E temos 215 anos para nos preparar para o dia da vinda do Messias. O Messias não pode viajar em dia sábado, então ele tem de viajar ou vir ao mundo ou aparecer ao mundo durante esses 13, 215 anos. Então mas o Messias vai aparecer entre esses 215, porque ele tem de preparar, cuidar ou observar o sábado. Então, o Messias, vou dar um cor diferente para o Messias, talvez eu uso esse cor aqui, ou esse, aqui, nesse lugar, ou aqui na letra estamos aqui, no linha do tempo estamos aqui, quase chegando a 6.000. Então, o Messias vai aparecer aqui, na letra Tav. Por se acaso, Rosário, você sabe qual é a última letra do alfabeto hebraico? Esqueci. É Tav, não é? Tav é a última letra. Tav significa um portal. Portal, uma porta. Então, no último momento da história humana, se abrirá a porta e aparecerá o Messias. Mas também a porta se abrirá para qualquer pessoa que aproveite dos 215 anos para viver uma vida santa dirigida pela Torá. Essa pessoa se salvará. Entendeu? Entendi. Então, quando você e eu estamos repetindo a Torá, não repetindo, é recitando a Shema todos os dias, e quando estudamos a Torá todos os dias, estamos abrindo essa porta que dirige a nossa salvação, que realmente é redenção, ser salvo dessa terra que vai ser destruído pelo o Messias quando ele vier. Ok? Então, aqui tem o Messias, aqui estamos nós, aqui em linha do tempo, e é preciso recitar a Shema, é preciso aprender a Torá para trazer o Messias. Então, todo mundo está precisando do Messias. O segredo de trazê-lo, primeiro, ler a Torá, segundo lugar, é citar a Shema. Impressionante, não é? Muito. Ok. Agora, continua a fala do
do Rabino Eliezer e disse Misheyakir Bein Tzechelet Levanon. Ok, já expliquei isto, o que significa. Tem de ver com tzitzit. Outro detalhe aqui. Aqui diz, o Rabino vai em contra da opinião de outros rabinos e disse que um judeu deveria citar a Torá quando haja bastante luz para distinguir entre o branco e verde. Porque, não é o branco, o azul e verde. Por que o azul e verde? Ou como? Quando haja bastante luz. Muito interessante isto, quando haja bastante luz. Significa que uma pessoa que não teve nenhuma ascendência hebraica, os antigos dele não foram judeus, mas ele ama a Deus e chega a conhecer as leis de Deus, ou ter interesse em cumprir as leis de Deus e viver como um judeu, na sua vida nasce a luz. E essa pessoa pode distinguir entre as trevas e a luz. E fala, a igreja é errada bastante. Não vejo como a igreja vai chegar a realizar ou chegar a possuir a luz. É o judeu que tem a luz, porque tem a Torá. Então a pessoa sai da igreja e começa a aprender como viver uma vida santa segundo a Torá de Moisés. Esse é aquele momento que o Rabino Elias está tentando descrever que quando a pessoa pode distinguir entre o azul e verde, que são cores muito parecidas, religiões muito parecidas, e a fé cristã e o judaísmo muito parecidos, mas somente um delas tem a verdade. E você chegou agora ao caminho do judaísmo bíblico e está distinguindo, aprendendo a distinguir entre o verdadeiro e o que é mentiroso, ou o que é mentira. Então, esse azul e verde é um código, uma dica para quem estuda a Torá. E outro detalhe, Vegomra ad ha'enetz hachama, que disse que, em conclusão, podemos dizer que recitar a Shema até o amanhecer ou até aparecer um raio de sol, uma pessoa que recita a Shema tem mérito. Alguém que fica em pé, levantado, arrumado nesse momento, tem muito mérito nos olhos de Deus. É considerado um piedoso, o que chama vatiquim. Um vatiquim é um piedoso, é um tzadik, porque ele ama os mitzvot, ama os preceptos de Deus. E agora, o último detalhe diz a recitação, ou repetir a Shema com a aurora, com o amanhecer, como propósito de ligar a redenção do povo de Israel com a parte dos rezos chamado de Shmone Esre. Shmone Esre são as 9 bênçãos que a gente repite na oração, no Sidur. No livro das orações, as 19 bênçãos chama-se de Shmone Esre. Então, quem repite ou recita a Shema da manhã, está prontinho a rezar e orar. Isso significa que está pronto a conectar-se com Deus, primeiro. Em segundo lugar, está estendendo a sua mão para alcançar a sua própria redenção.
Tá? Certo. Bom, amigo, tem alguma pergunta? Ou reflexão, ou um comentário? Tenho apenas uma pergunta. Sim. O que seria a 18 em português? Ok. Não consegui ouvir. Tem maneira de escrever aqui no chat a sua pergunta? Não ouvi bem. E se pode escrever aqui no chat, eu vou responder. Ok. Ok. Não sei ainda. Muito boa pergunta. Eu não sei ainda, porque eu aprendi a Torá em inglês e espanhol. Então, a ver. eh, franjas. Disse aqui, são franjas. Vou mostrar a imagem. Compartilhar a tela de novo, como se faz? Assim, ó. Está vendo a minha tela? Sim, estou. Ok. Essas são franjas. Aqui. Ah, sim, já vi alguma vez. Acho que sim, acho que sim. Então, vamos estabelecer a nossa alahá, para você saber como dirigir a sua vida esta semana. Vou ter que tirar isto. A discussão da lei judaica é assim como eu fiz esta tarde, é muita fala. As pessoas falam muito, pensam muito, e depois chegamos a uma síntese, chegamos a uma alahá de como fazer as coisas de maneira correta. Então, a sua alahá deveria ser o seguinte: o primeiro, ou a primeira Shema, deveria ser durante o atardecer ou antes do atardecer, um pouco antes do atardecer. Depois a gente vai dormir. Se você esquece, tem até a aurora para recitar a primeira Shema. E a segunda Shema, ao amanhecer. Ou quando você se levanta, quando você se arrumar. E depois, a terceira arahá, colocar as franjas, é dizer, colocar tzitzit. Eu vou organizar o seu tzitzit no momento de comprar os meus equipos judaicos. Eu vou também pedir
algumas coisas para você e enviar a Angola, ok? certo, certo. Então, colocar as franjas. Em quarto lugar, ler a Torá da manhã. Então, as quatro coisas. Por que esse tablet está fazendo isso? Assim. Ler a Torá. São quatro mitzvot. Esses mandamentos, os quatro mandamentos aqui, são quatro mitzvot que a gente extraiu da conversa entre os rabinos. Desde esse Mishnah Brachot, aprendemos quatro mitzvot. Quando você cumpra os quatro mitzvot, o Deus faz descender o que se chama Shefa. Shefa é a bênção de Deus, que são as bênçãos monetárias, fiscais, comida, vestido, encontrar uma mulher, conseguir estar feliz e abençoado. Isso é Shefa, e o Deus faz descender a Shefa, porque cumprimos os mitzvot, e não são somente quatro, claro, são os 613, e você já sabe quantos. 4 menos 4 que queda, você fica aí esperando aprender quantos mais? 609. Então, cada semana aprendemos mais mitzvot até chegar a zero, quando a gente vai saber tudo. Ok, amigo? Entendi. Fantástico. Tem uma coisa para dizer, o que está pensando neste momento? De momento, não. Fiz algumas anotações e vou fazer. Ok, beleza. Foi um prazer conectar com você mais uma vez e desejo-lhe muitas bênçãos durante a semana. A companhia do Senhor seja contigo e que na leitura da Torá, que ele revele todos os segredos da Bíblia, ok? Para você depois ficar forte na fé. Ok? Até, até quarta-feira, acho. Ok? Sim,